Olá, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um domingo em que eu peço licença para chegar na sua casa, para falar com você através das redes sociais. Você que está nos acompanhando agora pelo YouTube, seja bem-vindo e que esse tempo seja um tempo precioso para cada um de nós. Por isso eu peço para que você guarde seu coração, junte a sua família, para que nós possamos juntos mergulhar num aprendizado profundo a respeito daquilo que nasce no coração de Deus. Mundo novo é o tema do meu diálogo. Mundo novo é o tema dessa conversa de hoje. Mundo novo é o nome dessa minissérie que eu quero compartilhar com cada um de vocês nos próximos domingos. E quero falar um pouco a respeito também de mudanças, quero falar sobre esperança, quero falar sobre paz, quero falar sobre justiça. Há muitos temas que nós queremos e podemos juntos aprofundar. E eu peço para que você já me acompanhe abrindo a sua Bíblia e lendo juntamente comigo o livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 8 até o verso 10. Peço para que você, se possível, acompanhe comigo, ou com a sua Bíblia, ou aí na tela. Diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim enquanto soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. Oremos, consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome. Pedimos, Pai, que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações e às nossas mentes. Que o Senhor nos use, tanto no ouvir quanto no falar. Que não sejamos nós, mas que o próprio Espírito possa agir em cada um de nós, nos dando a capacidade de compreender a sua voz. Usa-nos, Pai, orienta-nos, traga-nos, Senhor, a noção e a capacidade de não só compreender a sua voz, como aplicá-la no nosso cotidiano. Queremos aprender, somos os seus filhos, mas também somos os seus discípulos, alunos. Ajuda-nos, ensina-nos. Esse é o nosso pedido com agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, no domingo passado eu introduzi essa série fazendo uma pergunta. E essa pergunta é: como você está? Como é que você está se sentindo? Como está o seu coração? Eu decidi conversar com vocês nesses próximos domingos, falando um pouco dos nossos sentimentos. E entendendo um pouquinho, ou tentando entender um pouquinho o que é e como é a nossa humanidade. E aí escolho esses dois personagens. A nossa humanidade agora está sendo apresentada por estas duas figuras, Adão e Eva. Essa era a humanidade completa, o homem e a mulher como uma só carne, diante de Deus, que tinha uma relação profunda e santa, que era fruto do desejo de Deus para aquela experiência. Se relacionar com Deus e ser parte dele, como um conjunto único e perfeito ou em perfeita harmonia. O primeiro sentimento que nós identificamos nessa leitura é no momento em que o homem se separa de Deus. É naquele momento da queda que o primeiro sentimento do ser humano aparece. E esse primeiro sentimento depois da queda, depois do afastamento de Deus, é o medo. Porque em Gênesis, como nós lemos no versículo 10 do capítulo 3, ele diz: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Ouvi, senti a sua presença, mas senti medo, porque estava nu. E por isso eu me escondi.
Então, se há um primeiro sentimento da humanidade exposto através das Escrituras, esse primeiro sentimento é o sentimento de medo. A Bíblia aponta que a humanidade foi lançada para fora do paraíso. E ao ser lançada para fora do paraíso, ela recebe uma tarefa de Deus. E essa tarefa é cuidar da terra. E cuidar da terra é a compreensão dessa terra do lugar onde ele veio, porque é muito específico. Está falando de cuidado com a sua essência, cuidado com você, de fato, no entendimento de quem você é, de onde você veio e para que veio. Voltar para o caminho da vida requer autoconhecimento. Voltar para o caminho da vida requer reconhecimento, uma análise de si próprio, entender quem é você e quem te fez, quem é o seu Criador, para que além disso nós possamos dar um salto de coragem. Não é possível ser encorajado se nós não compreendemos quem nós somos e quem é o nosso cuidador, quem cuida de nós. Porque nós só seremos revestidos de coragem se nós estivéssemos, de fato, compreendidos dessa dimensão de proteção do nosso Deus que se identifica como Pai. Porque a porta do caminho, a Bíblia nos mostra que haviam anjos. E esses anjos eram os querubins, uma existência até então desconhecida pela humanidade. Eu estou lendo Gênesis, no capítulo 3, no verso 24, que diz assim: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia. E o que ela estava fazendo? Guardando o caminho para a árvore da vida. Então nós estamos falando de anjos que estavam na frente, na guarda do caminho, na proteção dessa árvore da vida. E que a humanidade, por ter se rompido com Deus, se separado de Deus, não tinha mais acesso. E se quisesse ter acesso, teria que passar pela proteção de um querubim, pela proteção de alguém que era estranho aos seus olhos. Porque quando eu falo que existia um querubim protegendo a árvore da vida, nós estamos falando de um outro tipo de ser. E esse outro tipo de ser diferente da nossa humanidade, porque hoje nós sabemos mais ou menos como se define a forma estética de um querubim. Mas naquela época não, era estranho aos olhos daquela humanidade direcionada a essas figuras, Adão e Eva. Mas mesmo nós tendo conhecimento do que é um querubim, nós também achamos estranho, porque a estética de um anjo, de um querubim, é diferente da estética da nossa humanidade, e por isso nós estranhamos. E essa estranheza causa para nós certos receios, certos medos, porque, se você sabe, nós temos, de fato, muita dificuldade de lidar com a nossa humanidade. E temos também muita dificuldade de lidar com certas humanidades que são diferentes de nós. Nós temos dificuldade de lidar com as diferenças, com certas aparências. Temos dificuldade de lidar com a imagem. Por isso, eu sugiro, como um primeiro ato de retomada dessas nossas atividades que vão logo acontecer, eu sugiro a superação do medo. Se o primeiro ato lá fora, nos noticiários, é você se vacinar, e isso é necessário e é preciso, e eu não vejo a hora dessa vacina, como ela já está sendo anunciada hoje para nós, que ela seja aplicada e que nós saiamos desse processo angustiante que nós estamos vivendo. Mas o primeiro ato, de fato, antes da vacina, é a superação do medo. A superação do medo faz com que nós saiamos de casa na esperança de recebermos a imunidade desse mal que está lá fora.
A esperança precisa de cuidado, precisa de cura, precisa de manifestação. Por isso, nós precisamos da superação do medo, que não necessariamente é enquadrada na mudança das configurações da nossa condição de vida, mas é enquadrada dentro de um processo de encorajamento. Nós todos temos medo. Medo de escuro, nós temos medo de assombração, temos medo de enfermidade, temos medo do futuro, temos medo da tragédia, temos medo de pessoas más, temos medo dos maus administradores do nosso país, temos medo de ficarmos aquém de um terceiro, temos medo de demônios, temos medo de diabos. Mas algo me provoca. Nós também temos medo de Deus. E aí fica mais complicado. Porque Deus, para algumas pessoas, é uma figura ameaçadora. Deus, para algumas pessoas, é uma figura punitiva. Deus, para algumas pessoas, é uma figura castradora. E, de fato, essa compreensão é óbvia, que é fruto de uma imagem que foi criada por nós mesmos. É óbvio que essa imagem foi criada por nós mesmos dentro desta condição da qual nós nos entendemos, como seres prepotentes, como seres incapazes que somos. Por isso, leia comigo Gênesis, capítulo 3, agora lá embaixo, no verso 23, que diz assim: por isso, o Senhor Deus o mandou ir embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Olha que profunda essa mensagem. O homem que se separou de Deus foi lançado para fora da presença de Deus, foi lançado para fora do paraíso, lançado para fora do jardim do Éden. E ele, lançado para fora, foi lançado para uma atividade. E essa atividade é a atividade do trabalho, do cultivo. E o que ele precisava cultivar? A terra, que é parte da sua essência. Um ser humano que foi feito do pó, quando se desconecta de Deus, é lançado para fora dessa presença para cultivar o pó da terra de onde ele veio. Por isso eu falo de cultivo da nossa essência, porque quando estamos afastados de Deus, somos lançados para uma experiência por Deus, de cultivo da nossa essência, de busca, de compreensão de quem nós somos e de onde nós viemos. Porque a nossa prepotência, a nossa arrogância nos coloca num lugar onde nós não deveríamos estar. Nos coloca num pedestal que nós assumimos segundo as nossas próprias prerrogativas. E Deus está dizendo menos, porque não fiz uma criação para ser maior do que nós, e nem para ocupar o nosso lugar. Muito pelo contrário, nós somos criados para sermos participantes da comunhão divina. E quando entendemos essa oportunidade que Deus nos dá, precisamos urgentemente alcançar esse lugar de compreensão da nossa humanidade, compreensão da nossa existência e compreensão do amor de Deus, ou melhor, do Deus amor que nos criou. Porque se há uma essência direta e exata da nossa humanidade, essa essência está conectada ou necessariamente impactada pela palavra amor. O convite de Deus em Jesus é essa compreensão de um ser amor, de um Deus amor.
compreender também o seu amor distribuído para cada um de nós. A sua presença, essa presença de amor agora precisa ser retomada na essência da nossa humanidade. Da nossa humanidade em Deus. Um Deus amor. Um Deus que nos ama. Um Deus que nos decidiu amar. Que nos deu a oportunidade de mergulhar numa dimensão chamada amor. E essa dimensão, ela não é fantasia, mas ela é abraço, ela é acolhimento, ela é manifestação de toque, de olhar, de conversa franca, de olho no olho, de palavras sinceras, de cuidado um para com o outro, relacionamento de amor, relacionamento de fé. Que a experiência que me reveste de coragem nessa noite possa também te revestir de coragem. Que você possa entrar para essa próxima semana revestido de encorajamento. Mas uma coragem que não vem dos nossos pressupostos, mas uma coragem que vem de Deus. Um Deus que nos encoraja a necessariamente compreender a nossa essência, compreender o nosso coração, compreender os nossos sentimentos, cuidar dessa terra que é do lugar onde nós viemos. A ação de cuidado para conosco, para com o próximo é urgente. E eu peço para que você se atente para esses próximos dias. Então, eu novamente digo a você, se tem algo que nós queremos de fato retomar para iniciar essas nossas atividades para um cotidiano novo, para um mundo novo, certamente é a nossa busca pela superação do medo. Entender que todo o mal que está à nossa volta não dita, de fato, o nosso comportamento interior. A transformação acontece aqui dentro, para que o nosso olhar possa ser também transformador lá fora. Que a experiência nos revista de coragem e não de um plano de fuga. Porque a experiência com Deus nos dá coragem, não nos dá rota de fuga. Mas sim nos dá uma rota de um caminho que nos leva para Ele, que nos leva para os seus braços. Que Deus nos abençoe. Que essa semana seja uma semana de encorajamento. Que essa semana seja uma semana de encontro com um abraço do Pai, com a mensagem do Cristo e com a retomada da experiência de relação com o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Tenha uma semana abençoada. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você seja revestido de uma nova alegria, de um novo sorriso no rosto e de um coração cheio de esperança. Graça, paz e bem a todos e todas. Tenha uma ótima semana. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Até logo.